Uningá, que o futuro é aqui. Olá, querido aluno, querida aluna, sejam todos muito bem-vindos à unidade 3 da nossa disciplina de Planejamento Estratégico e Marketing. E nessa unidade a gente vai abordar os objetivos e estratégias empresariais. Então, dentro do contexto do planejamento estratégico, a gente tem a etapa inicial, que é o diagnóstico estratégico, e depois as próximas etapas são estabelecer quais são os objetivos daquele plano e quais são as metas e estratégias que a gente vai desenvolver para poder atingir aquele objetivo, tá certo? Então, o que vem a ser objetivo ou objetivos? A nossa vida ela é movida pelos nossos sonhos, pelos nossos objetivos, aquilo que a gente quer alcançar. Nas organizações não é diferente. As empresas também têm seus objetivos estratégicos, seus objetivos táticos e operacionais para alcançar os resultados que ela quer. Então, a gente também tem objetivos financeiros, objetivos de realização de sonhos, mas para concretizar nossos sonhos e os nossos objetivos pessoais, a gente precisa também ter objetivos realistas e agir para alcançar esses objetivos. Ou seja, não basta ter um objetivo, ter um sonho e não fazer nada para alcançá-lo. A mesma coisa da empresa. Ela tem os seus objetivos e precisa executar uma estratégia, colocar um plano e executar esse plano para alcançar esses objetivos. No dicionário, a definição de objetivo e meta são similares, que seria um alvo a ser alcançado. Do ponto de vista gerencial, o objetivo está relacionado a um marco final, ao resultado final, e a meta seria como etapas para se alcançar esse resultado. Mais ou menos, o objetivo seria o objetivo geral e a meta ou metas seriam objetivos específicos. E, por exemplo, a empresa tem o objetivo de aumentar o seu faturamento no ano corrente em 20%. Para chegar no final do ano, de 12 meses, com esse aumento de faturamento de 20%, eu estabeleço metas individuais, metas específicas ao longo de cada mês ou cada bimestre, para subir degrau a degrau para chegar num objetivo maior. Então eu estabeleço metas de aumento de vendas e faturamentos ao longo de cada mês, a cada 2 meses, a cada trimestre, depende da minha estratégia, para atingir o objetivo final, certo? Então os objetivos são os resultados desejados que orientam o intelecto à ação. Então, objetivos. Os objetivos, eles proporcionam, então, senso de direção, qual caminho eu vou seguir, ou melhor, o objetivo é onde eu quero chegar, o caminho a ser seguido e definido pela estratégia. Os objetivos focalizam nossos esforços, então se eu tenho um objetivo, eu vou direcionar os meus esforços para alcançá-lo. Os objetivos guiam nossos planos e decisões. Os objetivos nos ajudam a avaliar o nosso progresso com as metas de maneira mais frequente. Exemplos de objetivos de marketing, só para a gente poder contextualizar. Objetivos de marketing, por exemplo, aumentar a participação de mercado, por exemplo, aumentar meu market share. Eu tenho uma participação nesse mercado, por exemplo, de automóveis populares. A minha empresa ela tem uma participação de mercado de 25%. Eu tenho um objetivo de aumentar isso para 35% nos próximos 5 anos. O que eu vou fazer para alcançar isso? Depois a gente vai definir pela estratégia. Outro objetivo pode ser lançar um novo produto no mercado. Outro objetivo, reposicionar a marca de um produto já existente. Ou seja, os objetivos que as empresas têm a serem alcançados e superados são milhares, milhões todos os dias, depende do contexto de cada empresa, né? As metas são a representação quantitativa de medida do desempenho em algum ponto futuro. Então, para alcançar o objetivo geral, eu estabeleço metas específicas, degrau a degrau, para chegar lá. A palavra futuro é a chave para a noção de objetivos e metas.
Metas SMART, que é uma expressão criada, um acrônimo criado por Peter Drucker. Peter Drucker, um dos maiores pensadores da administração, criou ali, então, para o estabelecimento de metas, alguns elementos essenciais para que ela seja executada. Então, SMART, do acrônimo, então, do inglês, significa inteligência, que S de ser específico, escrever exatamente o que você quer na meta, mensurável, ou seja, quantificar, incluir uma unidade de medida, alcançável, precisa ser atingível, ou seja, é essencial ser realista, relevante, orientada para resultados, temporal, prazo para que a meta seja alcançada. Então, Peter Drucker nos apresenta esse modelo para elaboração de metas, que ele diz para a gente o seguinte: se a gente, quando for estabelecer as metas, pensar nesses elementos aqui, a chance de elaborar metas mais realísticas e possíveis de serem alcançadas é maior. E eu trago um exemplo aqui de aplicação das metas SMART. Por exemplo, ser específico. Vender o novo iPhone 11, por exemplo, seria aí uma especificidade. Mensurável. Vender, mas vender quantos? Aí eu coloco, quero vender 10.000 unidades. Alcançável, ou seja, eu posso vender 10.000 unidades? Eu posso alcançar essa meta? Eu tenho forma de produzir e há demanda no mercado? Eu tenho que estabelecer isso. Relevante, orientada para o resultado. Eu quero atingir primeiro lugar em vendas. Se eu conseguir vender 10.000 unidades do novo iPhone, o iPhone 11, que nem foi lançado ainda, eu vou atingir... eu vou chegar a primeiro lugar em vendas. E temporal, a meta tem que ser temporal. Em que período de tempo eu quero vender 10.000 unidades do novo iPhone? De 1/10 de 2018 a 1/3 de 2019. Quando eu coloco o tempo, eu crio uma delimitação importante, porque eu tenho que ficar atento a esses elementos. Isso são, então, um modelo criado por Peter Drucker de metas SMART para que eu possa definir metas de uma forma muito mais eficiente, certo? Falamos de objetivos, falamos de metas, que são partes fundamentais no planejamento estratégico. A parte inicial do planejamento é o diagnóstico estratégico, onde eu faço análises de ambiente interno e externo, análise da concorrência, e também análise do meu propósito organizacional, missão, visão e valores. Depois eu vou para uma segunda etapa do planejamento estratégico, que é definição dos objetivos, o que eu quero, definição da minha meta, que são os objetivos específicos ou degraus para alcançar o objetivo geral, e definição das estratégias. Por quê? Eu quero aumentar o faturamento da empresa em 20% no ano que vem. Muito bem, esse é o objetivo. O que eu vou fazer para aumentar o faturamento dessa empresa? Quais são as estratégias que eu vou executar para conseguir isso? E aí eu vou pensar de acordo com o objetivo, com a empresa, com o concorrente. Tudo influencia no desenvolvimento da estratégia. Então, a estratégia é a seleção dos meios ou mecanismos para realizar ou alcançar os objetivos. A palavra estratégia tem origem no termo grego stratégos, que significa a arte do general. Lembra quando eu falei na primeira unidade do livro A Arte da Guerra, do Sun Tzu, general e tal? Muito bem, a palavra estratégia também tem uma origem militar. Não significa que o mercado, é competitivo, um ambiente de negócio, tem que necessariamente ser uma batalha, como a gente viu. É mais um jogo de xadrez, um estudo do mercado e assim por diante. Estratégia não é o único fator que determina o sucesso ou fracasso de uma empresa. Afinal, a competência de sua alta administração é tão importante quanto a estratégia. Você pode definir uma estratégia com base em tudo que nós falamos, ou várias estratégias para alcançar um objetivo geral, mas se não tiver uma equipe ou condições para desenvolver essa estratégia, ou se as pessoas não têm competência para desenvolver a estratégia, ela não vai ser alcançável.
Então, ela é importante a desenvolver uma estratégia adequada para atingir os objetivos, adequada aos recursos que a empresa tem, adequada ao mercado, né? Às vezes eu vou oferecer, para poder aumentar as vendas, eu vou criar um novo produto, aí eu crio um novo produto que não tem aceitação das pessoas, não adiantou nada. Então, a estratégia tem que ser adequada aos recursos, ao mercado e assim por diante. Então, ela não é um fator único para conseguir alcançar um objetivo, mas uma estratégia adequada pode trazer resultados extraordinários. Então, ela é fundamental dentro do planejamento estratégico e é fundamental dentro do processo da empresa alcançar resultados. Tipos de estratégia. Eu tenho estratégias de sobrevivência, quando a empresa é muito mais reativa do que proativa, quando não existe outra alternativa ou apresentam perspectivas caóticas, um alto índice de pontos fracos na empresa e ameaças, e a empresa está tendo que reagir a alguma coisa que ela não esperava. Então eu faço uma estratégia de tentar sobreviver nesse mercado, não é uma coisa boa. Estratégias de manutenção, quando o ambiente de ameaças está devidamente equilibrado e ela possui uma série de pontos fortes e aí eu vou ter que ter uma atitude defensiva diante de prováveis ameaças dentro do estudo que eu faço constante do mercado. Estratégia de crescimento, aí ela é a predominância dos pontos fracos, mas o ambiente proporciona oportunidade, então eu vou desenvolver estratégia para melhorar os meus pontos fracos dentro de um ambiente de oportunidade e ter crescimento. Estratégia de desenvolvimento, onde há uma predominância de pontos fortes e oportunidades, é onde há um ambiente muito propício para que eu possa me desenvolver. Eu procuro novos mercados e clientes diferentes do conhecido atualmente e eu vou investir em inovações, em novas tecnologias e assim por diante. Agora falando de estratégias competitivas dentro dos mercados que geralmente são altamente competitivos, as empresas são muito preocupadas em desenvolver vantagem competitiva e estratégia competitiva, ou para manter a minha vantagem ou para diminuir a vantagem do concorrente. Estratégia competitiva são um conjunto de ações de uma empresa para criar uma posição sustentável no mercado, enfrentar as forças competitivas e obter retorno sobre o capital investido. Eu posso ter estratégia competitiva, a minha estratégia pode ser liderança em custo, pode ser diferenciação e pode ser foco. Por exemplo, minha empresa pode ter um produto similar da concorrente, preço também similar do concorrente. Só que eu produzo o mesmo produto a um custo por unidade de 50 centavos e o meu concorrente produz o mesmo produto a um custo de produção por 90 centavos. Quem é que tem mais vantagem nesse caso? Quem tem liderança em custo. No entanto, a gente tem que ficar muito atento porque às vezes o outro tem um custo maior que o meu, mas ele tem uma estratégia de marketing, de marca, de comunicação mais bem sucedida. O custo de produção dele é maior que o meu, mas o lucro dele é maior porque o valor agregado da marca é maior. Então, o meu vale 50 centavos custo por unidade e eu vendo por R$1. O dele é 90 centavos custo por unidade, mas ele vende por 2 e o consumidor paga 2 porque vê valor agregado no produto dele por causa da marca e assim por diante. Então, tem que ficar atento também a isso, certo? Então, a liderança de custo é atingir o menor custo provável ou possível. As empresas, então, muitas competem por menor custo. Quem é mais eficiente em produtividade e tem os menores custos, principalmente mercados de massa, mas eu também tenho a estratégia da diferenciação, que essa é mais interessante porque ela dá mais margens de lucro muito maiores, onde eu busco diferenciar dos concorrentes através de criar um diferencial competitivo para o meu produto, seja na marca, ou seja, o produto é similar, mas a minha marca é uma marca que eu fiz com que ela se tornasse desejada através da propaganda, seja de inovação no produto, ou seja, o meu produto realmente tem um diferencial em relação ao do concorrente, e entre outras estratégias de diferenciação. Enfoque ou de foco é centrar as forças em um grupo específico de compradores ou em uma determinada área geográfica com alta eficiência. Então, assim, eu posso ter uma estratégia competitiva de, ao invés de competir onde tem muita concorrência, eu vou buscar um nicho de mercado, um foco, e aí eu vou atender aquele foco. Muito bem. E estamos finalizando a nossa terceira unidade. Mais uma vez eu trago aqui um vídeo que eu deixo como recomendação, como sugestão, para que você possa saber um pouco mais sobre estratégia. Eu deixo o link aqui. Se você quiser procurar esse vídeo no YouTube, o título dele é
o que é estratégia. Senão você pega o link que está no slide e você vai poder assistir o vídeo na íntegra, tá certo? Com isso, estamos finalizando a nossa terceira unidade, que falamos de objetivos, metas e estratégias. E a frase final é: o planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o futuro de decisões presentes. Frase de Peter Drucker, um dos maiores pensadores da administração moderna. Muito obrigado, até a próxima unidade.